Questionamento Socrático para Terapeutas, livro de Scott Waltman e seus coautores. Aula 2. As armadilhas da mente. Por que a aprendizagem não é automática? Bem-vindos à nossa segunda aula de jornada pelo livro Questionamento Socrático para Terapeutas, de Scott Waltman e seus coautores. Em nossa primeira aula, desmistificamos a arte de perguntar. Entendemos que dar conselhos e tentar persuadir o paciente com lógica crua é um caminho rápido para a frustração, mas terminamos o nosso encontro com um grande mistério, um elefante na sala que todo terapeuta, iniciante ou veterano, precisa encarar. Por que um paciente brilhante que entende perfeitamente a lógica da terapia continua repetindo os mesmos padrões destrutivos? Porque ele diz: eu sei que isso não faz sentido, mas continua sentindo uma angústia paralisante. Nessa aula, vamos mergulhar na engenharia do cérebro. Vamos entender por que a mudança é tão difícil e por que a aprendizagem corretiva, aquele momento de virada de chave, não acontece de forma automática. Eu sou Jefferson Graham, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Pegue o seu caderno, se estiver sentado, se estiver no dia a dia andando, ajeite seus fones, se conecte com a minha voz e vamos desvendar as armadilhas da mente. O gancho, o paradoxo da inteligência clínica. Para ilustrar o tema dessa aula, quero que você imagine um homem chamado Ricardo. Ricardo é aquele paciente que todo terapeuta adora na primeira sessão. Ele é articulado, inteligente e já leu 3 livros sobre terapia cognitivo-comportamental antes de pisar no seu consultório. Ele senta na sua frente e faz o trabalho por você. Ele diz: olha, eu tenho um esquema de abandono. Eu sei que meu medo de ser traído é irracional. Eu sei que minha esposa me ama. Eu sei que eu sofro de distorções cognitivas como a leitura mental e a catastrofização. Você pensa: uau, que paciente incrível! Ele já tem um insight. Essa terapia vai durar 1 mês. Mas aí as semanas passam e o Ricardo continua olhando o celular da esposa escondido. Continua tendo crises de ansiedade quando ela demora 10 minutos a mais para responder uma mensagem. Ele continua sabotando o próprio casamento. E então, em uma sessão, ele desaba e te diz a frase mais angustiante que um terapeuta pode ouvir. Ele diz: eu entendo tudo o que você me diz. Na minha cabeça faz todo sentido, mas aqui dentro, no meu peito, eu continuo sentindo que vou ser abandonado a qualquer momento. O Ricardo é a prova viva do tema do capítulo 2 do livro que estamos estudando, Questionamento Socrático para Terapeutas. Ele tem o conhecimento, mas não tem a aprendizagem emocional corretiva. Por que saber não é o suficiente? Por que a mente do Ricardo resiste tanto à realidade que está bem na frente dele? A resposta para isso nos leva a um dos conceitos mais fascinantes e fundamentais da psicologia, que explica a arquitetura da nossa rigidez mental. A teoria descomplicada, assimilação versus acomodação, o cérebro preguiçoso. Para entender por que os nossos pacientes e nós mesmos resistimos tanto à mudança, precisamos pegar emprestado um conceito clássico do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, que os autores do livro resgatam com maestria: a diferença entre assimilação e acomodação.
Pense no nosso cérebro como uma máquina focada em economizar energia. O cérebro odeia gastar calorias reconstruindo o que já está pronto. Para organizar o mundo, nós criamos caixas ou categorias mentais, os famosos esquemas. Mas o que é assimilação? A assimilação é o processo de pegar uma informação nova e distorcê-la ou moldá-la para que ela caiba em uma caixa que já existe na sua cabeça. É o cérebro sendo preguiçoso e eficiente. Imagine que a caixa mental do Ricardo se chama "Todos vão me abandonar". Um dia, a esposa dele prepara um jantar romântico surpresa. Isso é uma informação nova que contraria a regra da caixa. Então, o que o cérebro de Ricardo faz? Ele não muda a caixa, ele assimila a informação, distorcendo-a. E pensa, ela fez esse jantar porque está se sentindo culpada. Ela deve estar me traindo. Percebe a armadilha? A assimilação pega a evidência que destruiria a crença e a transforma em uma prova de que a crença é verdadeira. A informação foi enfiada à força na caixa do abandono. E o que é acomodação? A acomodação é o processo doloroso e que gasta muita energia de destruir a caixa antiga e construir uma nova para que a realidade caiba dentro dela de forma justa. No caso do Ricardo, a acomodação seria olhar para o jantar surpresa e dizer: talvez a minha regra de que todos vão me abandonar esteja errada. Talvez existam pessoas que realmente me amam e querem cuidar de mim. Preciso atualizar minha visão de mundo. Por que a aprendizagem não é automática? Porque a acomodação exige esforço ativo. A assimilação é automática. A mente sempre vai preferir distorcer a realidade, fazendo a assimilação, do que ter que reconstruir sua própria identidade, ou seja, fazer a acomodação. O questionamento socrático que começamos a aprender na aula 1 serve justamente para travar o processo automático de assimilação e forçar o paciente a fazer o trabalho duro da acomodação. A armadura enferrujada, a natureza protetora das crenças. Quando vemos um paciente distorcendo a realidade, é fácil cair na armadilha de pensar: nossa, como essa crença é burra, por que ele pensa assim? Mas, como estudantes e profissionais, precisamos abolir esse julgamento. Os autores do livro Questionamento Socrático para Terapeutas nos lembram de um ponto crucial. Nenhuma crença disfuncional nasce por acaso. Elas não são defeitos de fábrica, elas são mecanismos de sobrevivência. Voltemos ao Ricardo. Imagine que na infância os pais do Ricardo eram imprevisíveis, negligentes e o deixavam sozinho com frequência. Naquela época, aos 7 anos de idade, o cérebro dele precisou criar uma regra para sobreviver à dor. Não confie em ninguém, não espere nada de bom, porque as pessoas sempre vão te deixar. Aos 7 anos, essa crença foi uma armadura brilhante. Ela protegeu Ricardo de criar expectativas e se frustrar repetidamente. Foi um mecanismo de adaptação perfeito para um ambiente tóxico. O problema é que o Ricardo cresceu, saiu daquele ambiente, casou-se com uma mulher maravilhosa, mas continuou vestindo a armadura. Hoje, porém, essa armadura está enferrujada, é pesada demais e não permite que ele sinta o abraço da esposa. A mente dele continua operando no modo de guerra, mesmo em tempos de paz. Quando você tenta tirar essa crença do paciente com um simples conselho racional, a mente dele entra em pânico. O cérebro primitivo grita: se eu soltar essa armadura, eu vou morrer. É por isso que dar um conselho não muda a emoção.
A mente vê a crença não como um erro de lógica, mas como um escudo vital. O questionamento socrático não arranca a armadura à força. Ele ajuda o paciente a olhar para a própria armadura e perceber por conta própria que a guerra já acabou. O abismo entre o saber e o sentir. Isso nos leva a responder diretamente a uma das dúvidas mais cruéis da clínica: a diferença entre o processamento racional e o emocional. Você já teve medo de barata ou de avião? Racionalmente, você sabe que uma barata não pode te devorar. Você sabe que a probabilidade de um avião cair é infinitamente menor do que a de sofrer um acidente de carro. Você sabe disso com o seu córtex pré-frontal, a parte mais evoluída, lógica e racional do seu cérebro. Mas quando a barata voa na sua direção, ou quando o avião entra em turbulência, não é o córtex que assume o volante, é a sua amígdala. É o seu sistema límbico, a central de alarmes do cérebro. E a amígdala não fala a língua da lógica, ela fala a língua da sobrevivência, da emoção. Quando o paciente diz, eu entendo na cabeça, mas não sinto no coração, ele está relatando exatamente esse abismo neurobiológico. A terapia puramente baseada em conselhos lógicos conversa apenas com o córtex pré-frontal. Para que a aprendizagem corretiva aconteça de verdade, precisamos fazer com que a nova informação desça até o sistema límbico. Mas como fazemos isso? Através da experiência. A reestruturação cognitiva real não acontece apenas pensando diferente, mas experimentando o pensamento de forma diferente. O questionamento socrático profundo, aliado aos experimentos comportamentais que veremos mais à frente nessa série de estudos, cria essa ponte. Ele faz o paciente vivenciar a inconsistência da sua própria crença, até que a emoção se alinhe com a razão. Os filtros e vieses. O segurança da boate mental. Para garantir que a armadura enferrujada não seja retirada, a nossa mente contrata um funcionário muito eficiente, o viés da confirmação. Eu gosto de explicar esse conceito imaginando que a mente do paciente é uma boate exclusiva. E a crença central, eu sou um fracasso, por exemplo, é o dono da boate. Na porta da boate existe um segurança gigante, mal encarado, segurando uma prancheta com a lista de convidados VIP. Esse segurança é o viés de confirmação e a abstração seletiva. O trabalho do segurança é muito simples. Só entra na boate aquilo que confirmar o que o dono pensa. Aí chega uma crítica do chefe no trabalho. O segurança olha a lista e diz: opa, evidência de que somos um fracasso. Pode entrar, você é VIP, vai direto para o camarote da memória. 5 minutos depois, chega um elogio de um cliente sobre um ótimo trabalho realizado. O segurança olha a lista, olha para o elogio e diz: elogio? Sucesso? Você não está na lista. O dono aqui é um fracasso. Vaza daqui. O que acontece no final do dia? A boate mental do paciente está lotada de lembranças negativas e críticas, e todas as evidências positivas ficaram do lado de fora na chuva. Por isso, a aprendizagem não é automática. Quando o paciente passa por uma experiência positiva, o segurança, o viés de confirmação, bloqueia a entrada dessa informação ou a disfarça, fazendo a assimilação para poder entrar. Se você, como terapeuta, apenas apontar para as evidências positivas lá fora na rua, o paciente não vai ligar, porque elas não entraram na boate dele. Você precisa usar o questionamento socrático para distrair o segurança e fazer o paciente questionar os critérios da lista VIP. A teoria na prática clínica.
Vamos ver como tudo isso se desenrola em uma sessão de terapia. Vamos trazer para o nosso consultório virtual a Carla. A crença central da Carla é: eu sou incompetente. O viés de confirmação dela está trabalhando a todo vapor. Veja como a assimilação funciona na prática e como a aprendizagem corretiva falha quando não usamos a abordagem correta. O terapeuta, então, tentando usar a lógica, diz: Carla, semana passada você me disse que tinha certeza de que seria demitida na avaliação de desempenho porque é incompetente. Mas você acabou de me contar que recebeu nota máxima do seu gerente. Isso não prova que você é competente? Carla, então, assimilando a informação, diz: não, de jeito nenhum. O terapeuta pergunta: mas como não? A nota máxima é um fato. Carla, então, diz: meu gerente é muito bonzinho. Ele tem pena de mim porque sabe que eu tenho ansiedade. Ele deu a nota máxima para todo mundo do setor só para não ter que lidar com RH. E mais, a avaliação foi sobre aquele projeto fácil, não exigiu nenhuma habilidade real. Eu continuo sendo uma fraude e logo eles vão descobrir. Olhe para a beleza sombria da mente humana trabalhando. O cérebro da Carla preferiu invalidar o gerente, invalidar o projeto e criar uma teoria da conspiração emocional do que fazer a acomodação e admitir: talvez eu seja competente. Neste momento, um terapeuta desavisado começaria a debater com ela sobre o gerente. Mas nós, munidos da sabedoria socrática, sabemos que isso é inútil. A armadilha está armada. Como lidaríamos com isso socraticamente para promover a aprendizagem? O terapeuta, baseado então no questionamento socrático, diz: entendi, Carla. Então a sua leitura é que o gerente deu a nota por pena e não pelo seu mérito. Faz sentido que, pensando assim, você continue se sentindo inseguro. Me tire uma dúvida. Se você fosse o gerente e tivesse um funcionário que realmente é incompetente e prejudica a equipe, você daria nota máxima para ele só por pena, correndo o risco de arruinar o seu próprio departamento? Carla, então, faz uma pausa para pensar e diz: não, eu provavelmente não faria isso. Seria muito arriscado. O terapeuta então pergunta: o seu gerente costuma tomar decisões que colocam o próprio cargo dele em risco? Carla responde: não, ele é super focado em resultados. O terapeuta continua perguntando: e como essa postura dele, focada em resultados e evitando riscos, se encaixa com a ideia de dar nota máxima para alguém que não sabe fazer o trabalho apenas por pena? Carla, então, suspirando, a acomodação, então, começa a acontecer e ela diz: olhando por esse lado, ele seria muito irresponsável se fizesse isso. Talvez ele tenha visto algum valor no projeto que eu entreguei, mesmo que eu ache que foi fácil. Nós não forçamos a Carla a se achar incrível. Nós apenas fizemos perguntas que criaram uma dissonância cognitiva impossível de ser resolvida com a velha assimilação. Ela precisou abrir uma fissura na armadura. A aprendizagem corretiva começou a acontecer. Vamos então a um exercício prático, desafiando o seu segurança mental. Como o nosso objetivo é tornar esse conhecimento vivo, não podemos terminar essa aula sem uma aplicação prática. Para que você possa usar o questionamento socrático nos outros, você precisa entender as suas próprias resistências. Essa semana, seu exercício é observar o seu próprio segurança da boate. A tarefa é, primeiro, identifique uma crença rígida que você tem sobre você mesmo ou sobre o mundo. Por exemplo: eu não sou bom com tecnologia, eu nunca tenho tempo para nada, ou as pessoas no trânsito são sempre mal educadas. Segundo, durante os próximos 3 dias, ande com um bloco de notas,
ou no celular e anote uma evidência que contradiga essa sua crença. Terceiro, o segredo está aqui. Assim que você anotar a evidência, observe a sua mente tentando assimilar essa informação para manter a crença intacta. Observe as desculpas que o seu cérebro vai criar. Foi só sorte, foi uma exceção, não conta porque. E quarto, sorria para o seu viés de confirmação e diga a si mesmo: aí está o meu cérebro querendo economizar energia. Essa simples observação da própria mente, sem julgamento, é o primeiro passo para a flexibilidade cognitiva. Que aula surpreendente! Desvendamos o porquê da mudança ser um processo tão árduo. Entendemos que nossos pacientes não são teimosos de propósito. Eles estão operando com armaduras velhas, lutando contra um cérebro que prefere distorcer a realidade, fazendo a assimilação, do que gastar energia reconstruindo crenças através da acomodação. Vimos que o abismo entre o saber racional e o sentir emocional é real e protegido por vieses implacáveis. É por isso que as intervenções diretas batem em um muro de concreto. Para mudar a emoção, precisamos ajudar o paciente a ter uma nova experiência com seus próprios pensamentos. Mas aqui surge um novo desafio. Se o processo de acomodação dói, se tirar a armadura dá medo e gera vulnerabilidade, como convencer o paciente a embarcar nessa jornada investigativa com você? Como evitar que ele se sinta interrogado, atacado ou diminuído quando você começar a fazer perguntas difíceis? A resposta para isso é o alicerce de tudo o que fazemos na psicologia clínica. Sem ele, a técnica mais perfeita do mundo se transforma em pó. Nós precisamos preparar o terreno. Precisamos criar um ambiente tão seguro que o paciente tenha a coragem de, por vontade própria, colocar a armadura no chão. É exatamente isso que aprenderemos na nossa próxima aula. Convido você a estar comigo nessa aula 3, preparando o terreno, começando a prática socrática. Nessa aula 3, vamos descobrir como a aliança terapêutica e a validação profunda são a chave mestra para abrir a mente do seu paciente. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Comenta aqui abaixo suas percepções sobre essa aula, sobre essa série, sobre o questionamento socrático. E é claro, se inscreva no canal, curta esse vídeo e coisa boa a gente multiplica. Imagine um psicólogo formado sem esse conhecimento. É fundamental para a nossa prática clínica. E você sabe, aqui no canal a gente aprende junto. Eu estudo e você também. Então, vamos juntos divulgar e multiplicar esse conhecimento. Já te aguardo na aula 3, está fenomenal. Preparando o terreno, começando a prática socrática.